Oi, boa noite, amada igreja. Como que é bom podermos louvar ao Senhor. Interessante que nós cantamos firme nas promessas. Vocês estão firmes nas promessas do Senhor? Como? Pai, vocês estão fracos. Estão firmes na promessa do Senhor? Amém. E firmes nos mandamentos do Senhor? Amém, né? Isso que nós veremos essa noite. Vamos ver se estamos firmes nos mandamentos do Senhor também, meus irmãos. Eu gostaria de dar um pequeno anúncio. Nós, jovens adolescentes, estaremos vendendo alguns produtos, né? Para missões. Como alguns irmãos já me conhecem, as coisas que passam por mim saem superfaturadas. Nós estaremos vendendo paçoca, 1 por 2, 4 por 5. Estou quase te forçando a comprar 5 paçocas, para que nós possamos arrecadar fundos para missões. Meus irmãos, vocês não estarão comprando paçoca pensando em você comer. Vocês estarão comprando paçoca principalmente para ofertar missões. O foco não é a paçoca em si, é a oferta. Então, estará lá fora na Beatriz. Vou pedir depois que você ajude a arrumar lá. Ela estará arrumando a questão das paçocas lá. 1 por 2, 4 por 5. João também trouxe. É jujuba, daquela que vem no pacotinho. R$1 cada um. Tá bom? Alguém falou, nossa, tá barato, né? Baratinho, aqui as coisas funcionam muito bem. Meus irmãos, por que sobre isso? O texto de João que nós estamos tratando, ele fala muito acerca do amor. E eu não sei se os irmãos estão percebendo, mas João, ele começou argumentando algo e ele está concluindo o livro falando sobre a mesma coisa que ele citou no início. O assunto é repetido. Eu entendo que isso é proposital, claramente proposital. Eu já falei para os adolescentes na classe que nós estudamos na EBD, estamos estudando juízo, mas estamos estudando essa questão de estruturação de texto. E eles estão vendo como que é um pouquinho difícil essa questão, né? De perceber o assunto, de perceber o tema, entonação de que o autor está ali passando, porque às vezes nós lemos o texto corrido assim, o autor está tratando de assuntos diferentes e com forma diferente de falar também. Isso aí nós percebemos ao ler de forma atenta, estudando mesmo de forma atenta. E João está tratando dos mesmos assuntos que ele já falou no início. Eu lembro que quando eu era mais novo, eu jogava bola na rua, no asfalto, assim, juntava uma galera e a gente jogava bola. Fazia muito isso. Inclusive, meus pais sabem disso, eu nem fugi de casa, mas eu esqueci a chave no esconderijozinho que nós tínhamos. A casa ficou trancada e a rapaziada tinha marcado jogar bola. Eu consegui pular o muro ali lá embaixo para jogar bola. Jogava muita bola na rua, gostava muito, voltava sem tampão do pé, do dedo, direto ali na rua do irmão Manuel. Tinha uma senhorazinha que a bola sempre estava caindo no terreno dela. Ela gostava disso, que os irmãos não imaginam como. E ela falou, ó, se essa bola cair mais uma vez aqui, vou furar essa bola. A bola caiu. Ela devolveu. Caiu de novo, ela falou, se vocês continuarem jogando essa bola aqui, eu vou furar essa bola. Caiu. Até que um certo dia, ela fez o quê? Furou a bola. Ela está reforçando o assunto para que nós possamos entender que se eu jogasse a bola lá de novo, ela ia furar. Até que uma hora aconteceu. João, ele não está falando sobre furar a bola, mas ele está tratando de um assunto que é muito importante para a igreja, o amor. Principalmente o amor. Por isso eu gostaria que os irmãos possam estar abrindo suas Bíblias em 1 João, capítulo 4. Só uma pergunta, pastor, essa água aqui que está cheia? Toda a direita aqui. Então tá bom, obrigado. A água gasosa. Meus irmãos, as coisas estão chiques. Mas estou até feliz, tem até garrafinha agora. Para os juniores que estão aí com suas perguntinhas, eu depois gostaria até que vocês corrigissem o tema que eu coloquei. Eu coloquei tema amor altruísta, mas eu gostaria que vocês depois riscassem e colocassem amor outrocêntrico. O amor outrocêntrico.
onde o outro se torna, eu penso mais no outro do que a mim mesmo, eu amo o outro mais do que a mim. Porque o amor altruísta, ele é um amor que não espera nada em troca. E Jesus, Deus nos ama, entrega seu Filho Jesus Cristo, ele morre por nós, ele tem um amor verdadeiro, porém o resultado desse amor que se espera é que as pessoas aceitem a ele. Então por isso que gostaria que vocês mudassem depois para amor outrocêntrico, porque Jesus morre por nós e espera também que nós aceitamos ele como Senhor e Salvador. Esse é o resultado do sacrifício dele, que ele espera ser o seu sacrifício. Ok? Tem as perguntinhas, espero que vocês estejam preparados. Quase encerrando o texto de 1 João, só falta o capítulo 5. Convido os irmãos então a estarem lendo comigo. Obrigado, meu irmão. Isso aí. 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 7. Eu falei 5? A partir do versículo 7. Isso. E assim diz a palavra do Senhor, irmãos. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou também. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Amém. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pela sua palavra, e que seja instrumento, Senhor, para proclamar, para anunciar essa mensagem, Senhor, e que o Senhor possa estar transformando nossos corações, para que essa igreja caminhe sempre como o seu propósito, obedecendo o seu propósito. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém, Senhor. Meus irmãos, temos aqui uma mensagem linda, um texto que ele está concluindo o assunto acerca do amor. Ele já falou um pouco do amor antes e está agora novamente reforçando. Lembrando que essa mensagem é para uma igreja, é para pessoas que são cristãs, para que elas possam entender a necessidade do amor.
No versículo 7 e versículo 8, nós temos o primeiro subponto dessa mensagem, onde ele diz que Deus é amor e somente aqueles que amam são e conhecem a Ele. Somente aqueles que amam de verdade são de Deus e conhecem verdadeiramente a Deus. Vejamos os versículos 7 e 8. E aí, para os adolescentes que estão nos acompanhando, aprendendo essa questão de estrutura, ela é tão desafiadora porque quando eu for olhar outras pessoas sobre estrutura, argumentação, eles argumentam diferente. Eles têm outra estrutura, enquanto eu já achei outros que também dividem esse texto. Então, como que é importante nós olharmos o texto, nos aprofundarmos, buscarmos em Deus sabedoria para falarmos da palavra de forma correta. Não que os outros não estejam de forma correta, somente a forma de anunciar, que eu disse isso para eles hoje de manhã. Diz assim a palavra do Senhor: amados, amemos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amemos uns aos outros, porque quem ama nasceu de Deus e conhece a Ele. A ideia é que o amor é uma prática habitual. O cristão ele deve ter como prática habitual amar o próximo. É impossível alguém se dizer cristão e não amar ao próximo. Não se compadecer daquele que está passando por necessidade, passando por dificuldade. É impossível eu dizer que sou cristão e olhar pessoas que estão lá no extremo do país passando por dificuldades e pessoas falando sobre ofertem, precisamos da sua oferta para que o trabalho continue, ofertem, para que nós precisamos de oferta para que o trabalho continue, e eu não me compadeço dessa situação. Meus irmãos, estamos aqui numa igreja, o pastor bem citou, estamos aqui bem acomodados, ótimo. Mas para que houvesse essa igreja, alguém teve que sair lá dos Estados Unidos, vir aqui para o Brasil, anunciar a mensagem, pessoas se arrependerem dos seus pecados e falando da igreja batista em si, né? E pessoas se arrependerem dos seus pecados e formarem uma igreja, e aí vieram pessoas para o Rio, depois vieram pessoas para Nova Friburgo, para que assim pudéssemos ter a igreja batista em Nova Suíça. Igreja Batista Central, Igreja Batista Nova Suíça. Foi um trabalho missionário. Hoje, você está aqui ouvindo a mensagem porque alguém se propôs a fazer um trabalho missionário. Ele se compadeceu de pessoas que eles entendiam necessitar da mensagem de salvação. Assim como nós também devemos entender que o bairro de Nova Suíça, ou os demais também necessitam ouvir o Evangelho. Deus, ele é amor. E o seu amor é tão grande, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus já demonstrou o seu amor por nós, sem precisarmos provar nada para Ele. Ele amou porque Ele quis, porque é a sua essência. Ele fez porque Ele quis. A prática do cristão habitual do cristão deve ser amar. João já escreveu para aqueles que nasceram de novo. João aqui apresenta a primeira de 5 razões por que os cristãos devem amar. A primeira é porque Deus, ele é amor. Eu devo amar porque Deus é amor. Essência de Deus. Se eu digo estar com ele, ser dele, como que fala lá no primeiro capítulo? Devemos andar como ele andou. Devemos ser como Ele é, santos como Ele é, devemos buscar ser parecidos com Deus. Nós não somos mini-Deus, mas devemos buscar ser parecidos com Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus. E dos mesmos atributos que tem o Deus Pai, também tem Deus Filho. Devemos ser igual a Ele. Ilustrando um pouquinho sobre o amor de Deus, se eu não me engano, eu citei isso até mesmo no meu concílio. Jesus Cristo se importava tanto com... Peço desculpa, Fabiano, que eu não citei esse texto, né? Jesus Cristo se importava tanto com as pessoas ao redor, que em determinado momento, Jesus Cristo estava ensinando e haviam muitas pessoas ao seu redor, uma multidão. E os discípulos falam para Jesus dispensar a todos para que possam voltar para suas casas.
Jesus Cristo se importa com eles, fala, não podemos dispensar eles aqui, eles vão caminhar longos caminhos e sem se alimentar. E Jesus se preocupa com a fome deles e os alimenta. Jesus Cristo ama, demonstrou amor. O amor não é palavra somente. Ele é uma expressão viva, deve ser demonstrado, deve ser anunciado com a sua forma de agir, não somente no falar. Paixão é um sentimento que você pode simplesmente falar, beleza, acabou há pouco tempo. Amor não, amor é uma atitude contínua, uma demonstração vívida sobre isso. João então apresenta a primeira razão, que Deus é amor. Não tem como dizer que você conhece de fato a Deus se não amar o próximo, pois Deus é amor em sua essência. A pessoa pode professar ser cristã, mas somente aquele que demonstra amor como seu Pai Celestial, de fato nasceu de novo. Somente aquele que nasceu de novo, aquele que de fato demonstra o seu amor é aquele que sim nasceu de novo. Também temos o segundo ponto dessa mensagem, que se encontra do versos 9 ao verso 12, que nos diz que Deus deu a demonstração vívida do amor, que entregou o seu Filho, e assim também devemos o fazer. Então, vamos acompanhar, versículo 9 ao 12, como aqui está já ali anunciado. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Qual é a demonstração de Deus para esse amor? O fato dele ter sim enviado seu Filho unigênito para que por meio dele nós tenhamos vida. João então apresenta ao leitor a sua segunda razão do porquê os cristãos devem amar: seguir o exemplo supremo do amor sacrificial de Deus ao enviar seu Filho por nós. Então, para ajudar os nossos juniores com uma frase mais fácil, nós devemos então seguir o exemplo de amor demonstrado em Cristo, um amor sacrificial, onde dá a vida para salvar pecadores, onde nós damos a vida para auxiliar os nossos irmãos, onde nós damos o que podemos para auxiliar aquele que necessita. Nós devemos estar atentos às necessidades uns dos outros, porque, meus irmãos, o exemplo maior não é o pastor, não sou eu, não é ninguém que está aqui, é Jesus Cristo. Porque se Deus não olhasse com misericórdia para mim e para você, olhando da nossa necessidade, sabe onde nós estaríamos? No inferno. Ponto. No inferno. Não há outro lugar onde nós estaríamos. Romanos nos fala isso, né? Que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, para nossa tristeza, no sentido de que muitos serão condenados, e para nossa alegria, no sentido de que nós somos salvos em Cristo, aquele que não se arrependeu dos seus pecados, ele já nasceu em pecado, então, por estar no pecado, ele vai para o inferno. Por isso que nós devemos amar aos que estão aqui, também demonstrar amor para aqueles que não estão aqui. Devemos cuidar, demonstrar amor para aqueles que também necessitam, porque Deus manifestou o seu amor de uma forma viva, onde entregou seu Filho para morrer por nós, para nos livrar da escravidão do pecado.
O juízo do pecado na cruz foi o exemplo supremo do amor de Deus, pois ele derramou sua ira sobre o seu Filho amado, que estava no lugar de pecadores. No versículo 10, por exemplo, o amor não procede de nós, mas está nele que enviou o seu Filho para tirar os nossos pecados, pagando o preço necessário. Cristo se tornou nosso propiciatório, como aquele que ficava nos santos dos santos, no qual o sumo sacerdote aspergia o sangue do sacrifício no dia de expiação. Cristo fez isso quando o seu sangue, derramado em favor de outros, satisfez as exigências da justiça santa de Deus e de sua ira contra o pecado. Deus, ele odeia o pecado. E se não for Cristo, nós estamos condenados. Todo mundo gosta de João 3,16. Mas nunca se esqueçam do João 3,36. Que aquele que crê no Filho tem a vida. Mas aquele que não crê no Filho do Homem, a ira de Deus sobre ele permanece. O amor de Deus já foi demonstrado. E basta a nós aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. Mas se não fizermos isso, a condenação desse já é certa. Precisamos anunciar, precisamos amar mais. Precisamos cuidar uns dos outros. Porque foi isso que Deus, de certa forma, fez por nós, ao entregar Cristo Jesus. Ele nos amou porque Ele quis. Não foi uma obrigação dele. Nós não fizemos nada para alcançar esse amor. Ele amou porque Ele quis. Já citei o texto de Romanos 5, versículo 8, né? Deus prova o seu amor para conosco e Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é favor. Ele não está fazendo um favorzinho para a gente, uma coisa meritocrática. É graça. Ele não tem obrigação de nos amar. Ele quer amar o seu povo. É uma decisão dele. Da mesma forma, meus irmãos, nós vemos no versículo 11 que o fato de Deus ter enviado o seu Filho dá aos cristãos não somente o privilégio de salvação, mas a obrigação de seguir esse padrão de amor sacrificial. O amor cristão deve ser altruísta. Altruísta como o amor de Deus. Isso aí. O amor cristão deve ser altruísta como o amor de Deus. Porque ninguém nunca viu a Deus, mas ao amar ao próximo como resultado natural do amor de Deus e reconhecendo quem Ele é, sabemos que Ele está conosco. João, dessa forma, ele apresenta a terceira das 5 razões porque o cristão deve de fato amar. Porque o amor é a essência do testemunho cristão. O amor é a essência do testemunho cristão. O cristão deve amar porque isso já faz parte dele. Deve fazer parte dele. Deve ser algo natural do cristão. Assim como o cristão deve buscar a santidade, ser santo, o cristão também deve amar, buscar esse amor outrocêntrico, esse amor altruísta. Deve ser algo que procede de forma natural do cristão, porque ele busca ser igual a Deus. Porque Deus é amor. Ninguém pode ver Deus em seu ato de amor, uma vez que Ele é invisível. Jesus não está mais no mundo para manifestar o amor. Então, a única demonstração do amor de Deus nessa era é a igreja. O mundo pode conhecer um pouco do amor de Deus através do convívio da igreja. Através do que a igreja pode fazer. O pastor tem citado diversas vezes a respeito do missionário que veio aqui à igreja e que os islamitas estão assustados, né? Ou constrangidos, talvez seja uma boa expressão, constrangidos, porque eles têm sido recebidos por aqueles matam. Se um cristão for para lá, eles matam.
Eles vêm para cá, o cristão recebe com amor. Cuida. Não é possível que não tenha diferença entre o nosso evangelho com a mensagem que eles pregam. Tem muita diferença. Nós pregamos o amor, nós demonstramos o amor, nós cuidamos. É isso que o cristão deve fazer. Por enquanto que eles estão matando cristãos, eu tenho certeza que aquele que está sendo morto por causa do evangelho não se arrepende. Porque Paulo fala que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não tem vergonha. Até diz, eu não me envergonho do evangelho. Não é vergonha você morrer por causa de Cristo. É vergonha você recusar Cristo porque você possivelmente pode morrer. Mas morrer por causa do evangelho, nunca. Mas também é ótimo nós podemos demonstrar o amor, sendo que eles não fazem o mesmo por nós. Ou outros países que também matam cristãos e nós podemos receber e o cristão acolher essas pessoas e demonstrar o que Cristo fez por nós. E aí é quando eles perguntarem a você, por que no seu trabalho, por exemplo, por que, Márcio, você é tão diferente dos demais? E você poder responder, porque eu sou cristão. Ou por que você não esconde material, você não rouba material? Porque eu não sou assim. Outras pessoas fazem isso. Nós não fazemos isso. Mesmo que muitas vezes nós sejamos penalizados de forma até injusta. Mas melhor nós sermos penalizados de forma injusta do que nós sermos comparados àqueles que fazem essas atitudes. No texto de 1 Pedro, nos diz que é melhor nós morrermos pelo Evangelho do que nós morrermos sendo perseguidos como se fôssemos ladrão. Como pessoas que cometem realmente atrocidades, que cometem pecados diante da sociedade, que descumprem ordens. Melhor nós sermos perseguidos por sermos cristãos. E quando as pessoas que mais nos perseguem ter a oportunidade de nós fazermos o mesmo, nós virarmos e fazermos diferente, dizendo, não, eu não sou igual porque eu sou cristão. Porque eu fui transformado pelo amor de Cristo na cruz do Calvário. Nós temos também o terceiro ponto dessa mensagem, que se encontra dos versos 13 ao verso 18. Que se amamos, temos o Espírito Santo, e logo podemos ter a certeza de que no juízo final seremos salvos. Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. No amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Tem até uma música muito antiga, que eu sei que minha avó gostava, porque quando eu morava na casa dos meus pais, é talvez a música que eu mais escutei na minha vida. Que o amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí a música repete isso a música inteira. Mas é uma verdade. Eu não sei nem se quando eles fizeram essa música, fizeram baseado nesse texto. Mas quando nós amamos, nós cremos em Cristo, nós demonstramos o amor que Deus demonstrou por nós
demonstramos ao nosso próximo, nós podemos ter segurança, confiança. Nós não precisamos temer, porque logo sabemos que temos o Espírito de Deus. Sabendo que temos o Espírito de Deus, logo também tenho a certeza da minha salvação. Então, no juízo final, eu não preciso ter medo. Eu vou ser salvo. Eu estarei na eternidade com o Pai. Então, o amor, que deve ser uma expressão natural de todo cristão, ele é uma demonstração também clara de que você é um verdadeiro convertido. Eu já disse que a perseverança é uma demonstração de que você é um cristão verdadeiro. O amor também é. Porque o cristão, ele persevera até o fim, ele ama até o fim. Jesus Cristo, ele não chegou no último momento e falou, não quero não. Ele estava até orando ao Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E foi feita a vontade de Deus, e ele em nenhum momento ele hesitou ali. Ele fez a vontade de Deus, ele cumpriu. Temos aqui a quarta das cinco razões do porquê os cristãos devem de fato amar. Porque o amor é a segurança para o cristão. O amor é uma evidência clara que você tem o Espírito de Deus. Então ele é uma segurança para o cristão. Da mesma forma que a quinta evidência, quinta razão, a quinta das 5 razões pelo qual o cristão deve amar, é que o amor é a confiança do cristão em meio ao juízo. Então, nesse mundo atordoado, nesse mundo atribulado, nós podemos agir de forma diferente, tendo confiança, segurança e agindo assim de forma diferente para todo sempre. Independente se seremos perseguidos ou não. Nos finais dos tempos, eu acredito que a perseguição aos cristãos será muito maior, onde o cristão terá dificuldade de comprar, de vender, de se relacionar. Mas é melhor que eu não compre, eu não venda, que eu não me relacione, mas eu seja cristão, do que eu prefiro me amoldar ao mundo. Vimos no culto onde foi consagrada a mensagem na passagem de Daniel, que fala sobre os 3 rapazes lá, me foge sempre o nome, Sadraque, Mesaque e Abednego, obrigado, onde estavam na fornalha. Todos foram ordenados a se prostrar diante do rei, mas eles não fizeram isso. Eles foram fiéis ao Senhor. É melhor eu ser fiel ao Senhor, mesmo que me custe a minha vida, do que eu me amoldar ao mundo e perca a minha eternidade. O amor é uma evidência que eu sou cristão, que eu tenho o Espírito Santo. E da mesma forma, eu posso ter a segurança no juízo final de serem salvos. Então, dessa forma, quem tem esse amor não precisa temer. Ele está seguro. Ele está de fato seguro. E temos a última parte dessa mensagem, que se encontra dos versos 19 ao verso 21. O amor de Deus por nós é verdadeiro e requer que aquele que está nele saiba amar da mesma forma. O amor de Deus, em primeiro lugar, não é uma troca de relacionamento. Deus nos ama porque Ele quer. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós retribuímos o amor dele. Não é o contrário. Ele nos amou porque Ele quis. E nós o amamos porque Ele nos amou. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível você se dizer, nós nos dizermos cristãos, se dizer que amamos a Deus
e não amarmos o nosso próximo. Não sou eu que estou falando, é a palavra. Então, ou nos amoldamos à palavra, ou seja claro e diga: eu não acredito na palavra. Porque não é uma mensagem do Gabriel, não é uma mensagem do pastor, é uma mensagem que ela é a palavra de Deus. Nós cremos nisso, amém? Amém. Então, eu digo novamente, é impossível você dizer que ama a Deus se você não amar o seu irmão. Gabriel, é impossível dizer que amo a Deus se eu não amar o meu irmão. Como que eu posso amar o meu irmão? Auxiliando nas necessidades, orando por ele, auxiliando, aconselhando, estando junto, chorando com ele no momento que ele está chorando, se alegrando com as suas conquistas, vivendo o verdadeiro evangelho. Como que eu posso demonstrar o amor de Cristo aos meus colegas na escola, mesmo eles não sendo cristãos? Mesmo ele nos odiando, eu estar amando ele. Mesmo ele me ofendendo pelo quem eu sou, ouvindo aquelas piadinhas: mas ele é cristãozinho, não pode isso, não pode aquilo. De fato, não pode mesmo não. Mas você amar na hora que ele precisa de ajuda. É na hora que ele te perguntar: você poderia me ajudar nessa questão, já que você é tão inteligente, você não ter rancor no coração, e você ajudar. Porque você é diferente, porque você é cristão, porque você evidencia o amor de Deus. E aí na hora de perguntar: rapaz, eu te ofendo tanto e você mesmo assim me auxilia, você fala: porque eu sou cristão. Eu somente demonstro o amor que demonstraram por mim. É você no teu trabalho, quando você estiver empregando serviço, realizando serviço para o seu patrão, você fazer não pensando nele, mas você fazer pensando em Cristo. É quando você, patrão, auxiliar, falar com o seu funcionário, tratar com o seu funcionário, você falar com ele como se fosse gente, como se fosse uma pessoa igual a você. Não patrão, mas um ser humano igual a você. Porque você é cristão. O outro não é um animal, é uma pessoa. É você demonstrar o amor de Cristo às pessoas à sua volta. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quer demonstrar amor a Deus? Ame o teu próximo. Assim você estará demonstrando o amor de Deus. Para auxiliar os nossos juniores que estão na última pergunta, creio eu, qual é o versículo que resume esse capítulo 4? Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos orar? Pai, eu creio que a Tua palavra, ela é viva e eficaz. E quando eu falo da Tua palavra, Senhor, como que o Senhor já tratou o meu coração. Eu te agradeço, Senhor, porque nessa oportunidade de ser Teu servo e falar da Tua palavra, Senhor, eu sinto como que eu sou cuidado e tratado por Ti, Senhor. E eu falo daquilo que eu creio. E eu te peço sempre o Teu auxílio, Senhor, para que eu possa amar os meus irmãos. Peço também, Senhor, que a Tua igreja possa amar uns aos outros. Peço, Senhor, que a Tua igreja possa amar aqueles que ainda não entenderam o significado do verdadeiro amor, Senhor. Que essa igreja possa se preocupar mais em anunciar o Teu Evangelho. Amém. Que essa igreja, Senhor, não venha pensar nos números, mas pensar em vidas. Que vidas sejam tratadas. Que vidas sejam restauradas. Que vidas venham buscar sempre a Ti como o único e suficiente Salvador. Amém. É isso que eu oro e
e agradeço em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor Salvador. Amém. Lembrando só da nossa